Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. Hoje nós temos aqui um pessoal muito legal, que é o pessoal da Identidade em Movimento, certo? Exatamente. Isso mesmo. Temos aqui o Ivan, temos aqui o Taylor e a Tami, certo? Aí. Então vocês vão contar um pouquinho pra gente aqui no Flavesp Podcast, certo, Brasilino? Tem um Brasilino lá também, o Brasilino, né? Isso. Salve. E nós vamos então falar um pouquinho, vocês vão contar um pouquinho como que é a história de vocês. Como que vocês começaram? Pode ser o Ivan primeiro, se quiser falar. Ivan, você quer falar primeiro? Não? Acho que O Taylor? Então o Taylor pode falar um pouquinho, Ivan tá Taylor. com medo. Por ordem cronológica, né? Você pode Quero falar fazer assim, por aqui. exemplo, como que você começou, né? Assim, por exemplo, vou te perguntar, como que você começou assim dentro da arte? Foi na música, na dança, na pintura? Certo. Quem te inspirou? Quem você viu? O que que você falou? Nossa, eu quero ser isso. Como foi esse seu começo? Depois vocês vão falar também. Certo. Sim, E depois vocês certinho. falam do Identidade em Movimento, certo? Beleza. Então vai lá. Prazer a todos, né? Salve, salve. Eu sou o Taylor. Tô no grupo já há 9 anos, já com esse projeto do IDM. E eu comecei bem novo, desde os 7 anos eu já fazia dança, né? Lá em Jacareí, onde minha família morava também. Graças ao meu tio, a minha avó e minha mãe, são as pessoas mais próximas que eu tenho dentro da cultura. Certo. Então, a dança sempre foi forte na minha família. E a partir daí eu comecei a ver vídeos do Michael Jackson, né? Sempre gostei bastante, principalmente da cultura mais vintage, vamos dizer assim, né? Mais antiga. E aí, a partir daí, em 2010, 2011, eu conheci o Dudu, que é o nosso líder. Um abraço, Dudu. Lá no céu do Jaraguá, na zona oeste daqui de São Paulo. E depois comecei a fazer aula com a professora de dança afro, Ana Coteban, também um abraço. Depois passou um período grande, assim, 2011, 12, eu frequentava o Centro Cultural da Juventude, que é o CCJ, da onde o grupo nasceu. Certo. Aí meu pai morava próximo da região, e então toda vez que eu ia pra casa dele, dava sábado, eu corria pro CCJ, porque eu morava longe, né? Então, só desse final de semana que eu conseguia fazer a aula do grupo. Aí, em 2014, eu voltei pra Zona Norte de São Paulo. E aí o Dudu falou, pô, por que você não vem fazer aula? Você tá aí mais próximo. Eu falei, não, beleza. Aí eu fui um dia e tô aí 9 anos. Da dança. 9 anos aí com a dança, graças a Deus. Mas você canta também, é isso? Canto. Comecei o ano passado Tá, a cantar, vai fazer 1 ano já. certo. Através também das meninas que dançam com a gente, que é a Delua, a Luana e a Denise. Eu tô gostando disso aqui. E aí, através do projeto que elas desenvolveram com a música, né? A oportunidade que elas tiveram dentro de uma produtora. E aí, houve outra oportunidade, que foi a Sway Music Brasil, que abriu portas para elas. E aí, ela foi trazendo outros artistas, como eu, o Maicão, o Eric King e a Rai. Tá. E Poxa, aí eu comecei a carreira musical. que legal, que legal. Então você é um cantor, um dançarino e tá indo, é isso. Cantor, dançarino, filmmaker, videomaker. A Opa. gente faz tudo aí. Então tá ótimo. E a Tami, como é que é, Tami? Então, Como que você- eu sou mais novinha no grupo. Mais novinha? Mais novinha, não de idade, de tempo. Só pra deixar bem claro, né? De idade, Não, de Aham. tempo. Uhum. Vou fazer 3 anos de grupo. Eu nunca imaginei participar. Então, tipo assim, eu comecei em 2018 fazendo aula de zumba, de ritmos, numa oficina cultural. Até então, lá, eu vi o Identidade em Movimento. E eu fiquei apaixonada por eles. Aí eu ficava vendo, eu falei, gente, será? Acho que nunca vou fazer parte de um grupo assim, nunca. Nunca imaginei. Aí eu fui me aproximando, onde eles tinham apresentação, eu corria lá. Aí depois de um tempo chegou a pandemia, eu comecei a ver que eles estavam fazendo lives. Uhum. Comecei a entrar, comecei a interagir, tal, me chamaram pra ir pra live. Fui, comecei a frequentar a live. E até então me convidaram pra participar do grupo. E hoje eu tô aqui, vou fazer 3 anos de grupo. Sou mais novinha, então tô aprendendo bastante ainda. Faço parte com eles de uma produtora também. A gente faz praticamente tudo. A gente sabe filmar, a gente
Ah, então A você gente dá grava uma... clipe. Vai em tudo Eu só não também. canto. Só não canta. Só Tá. não canto. Mas aí a gente aprende bastante sobre produção, bastante coisa. Então, assim, tem sido uma experiência muito boa pra mim, Que bom. pra minha vida. Então a gente tá só com planos de crescer aí. E é isso, indo pra frente. Vai pra frente, né? E vai crescer. Bola pra aí, frente. bola pra frente. Muito bom. E aqui eu estou com o Ivan também, né? Estamos nós aqui com o Ivan, Exatamente. que é o cabeça, vamos dizer assim, do grupo, é isso? Não, o grupo é só um... Só de tamanho. Tá bem mesmo, só. Vamos. Mas o Ivan que é produtor, né? Que produz tudo, Também sou né? dançarino também, né? Comecei no IDM em 2018. Foi, tipo, meio do nada, né? Que, tipo... eu fiz aulas de danças, tipo, quando eu tava no abrigo, né? Quando eu tinha uns 12, 13 anos, mas nada, tipo... aprofundadamente, certo? Aí... mudei pra Norte em 2018. Falei, vou procurar alguma coisa pra emagrecer, pra me ajudar... mexer, né? Sair de casa. Aí eu conheci as oficinas de manhã, danças urbanas, com o Dudu, que é o líder do grupo de dança de identidade e movimento. Então, eu fui fazer aula de danças urbanas na parte de manhã. Ele falou que tinha um grupo à noite onde eles treinavam. Falei, vamos lá conhecer um pouco. Fui lá, conheci. Desde agora faço parte lá com o IDM. E também a gente tem a produtora cultural, né? Chamada IDM Produções, que surgiu a partir da necessidade de buscar recursos para os integrantes do grupo IDM. Então surgiu essa necessidade, então foi aí que criou IDM Produção, onde que além da dança a gente aprende muitas outras coisas, como produção de clipes, edição de fotos, vídeos, elaboração de projetos, inscrição digitais, etc. Mais aprofundado. Então, ou seja, a dança abriu um leque enorme pra gente poder trabalhar com mais coisas. Com mais outras linguagens, Exatamente. né? Aí Tá. surgiu essas também outros talentos, que é a música, etc. Bem interessante. E o grupo de vocês, de dança, tem quantas pessoas? Tem Hoje são 17, 17, né? isso, 17 pessoas. Mas já chegamos a ser 60 pessoas. 60 pessoas. Poxa. Sim, tinha muita gente pra colocar no palco, assim, Tá. tinha que fazer um esquema de entrada e saída, né? De Entendi. coxia, porque era bem... Mas foi a pandemia que deu uma atrapalhada nisso ou não? Não, praticamente. não. Na realidade, as pessoas, alguns foram tomando outros caminhos, né? Ah, Uns tá. continuaram na cultura, com a dança, outros Certo. foram para outros caminhos. Tá. Cantaram, tem cantor que também hoje em dia Tá. já foi do grupo, tem pessoas que saiu mesmo da cultura, mas às vezes até volta lá, treina com a gente. Foram faz para outras parte. linguagens, né? Continua, assim, o afeto ainda, né? Tá. E assim, vocês, dentro do trabalho que vocês têm executado e já têm feito, né? Vocês já fizeram em vários locais apresentações, né? Muito, muito, muito. Fala um pouquinho dessas que vocês fizeram, alguns locais que vocês lembram que foi muito legal, que teve um destaque, que teve uma coisa diferente. Vocês podem falar alguma coisa desse? Com certeza. Sim. Teve... São vários, né? Acho Muitos. que alguns, pelo menos que a gente sempre comenta entre a gente, é o Instituto Cora, que a gente foi os idosos, né? Que nos acolheu super bem, uma energia fora do comum. Sim, a gente Foi uma tela fez de conhecimento também, Sim, né? a gente fez um circuito dentro do Instituto Cora, e aí pra gente foi uma experiência muito boa, né? Trazer alegria pro público mais assim de idade maior, né? E também, uma vez, lá na onde a gente mora, na Zona Norte, tem o bairro Jardim Peri, né? E aí a gente foi bem na semana Dia das Crianças, né? E a gente tava de bicicleta todo mundo. E nessa época tinha o quê? Acho que mais de 20 pessoas. Acho que umas né? 23, 25 pessoas. por aí. Ah, é? A gente foi fazendo um tour pelo bairro. E aonde a gente passava... Cada festa de criança parava, o IDM tá lá, vai lá, dança aí. E a gente foi subindo todas as festas, fazendo a animação com a criançada e de bicicleta, né? E era um morro assim, gigante. E a gente foi em todas as festas lá que pararam, vieram a gente foi e fez uma apresentação pra criançada, né? E isso é importante, né? Porque Sim. é o público que vai aflorar todas as ideias da cultura e pode ser os próximos, né? Tá. E os estilos que vocês dançam, no caso, são vários, são variados. Sim, sim. Acho que daí o nome Identidade de Movimento, a gente pegou o intuito do grupo quando foi criado, pegar um pouco de cada um, o que cada um tinha,
e transformar isso em movimentação, em danças. Entendi. Então, ou seja... Identidade de cada um, É, né? isso, Dentro do Dudu processo, tá. O Dudu que é do break, danças urbanas, acham os outros componentes que era do balé clássico, Uhum. dança contemporânea e etc. Então, é uma mistura. Então, ou seja, a gente dança praticamente de tudo, né? Então, o trio também é dançarino de samba rock também. Opa. Professor também. E etc. Então, ou seja, danças urbanas, balé clássicos e etc. Olha. E a Tami também vai por todos esses caminhos. Então, agora que Tô você junto. que você já se achou, você vai embora. Vou com tudo. É, Tô lá só aprendendo. só aprendendo. Quanto mais, melhor. E é isso. E não tem, assim, também coisa de idade, assim, como que funciona? Por exemplo, se alguém quer começar a fazer parte, como funciona? A gente é um grupo muito mãe, sabe? Uhum. Você Muito. colou lá, vem fazer aula, sabe? Acho que a maioria, na realidade, que entrou no grupo veio com essa mesma ideia. Pegou, tipo, por exemplo, quando eu entrei no grupo, era uma semana que tava começando a estruturar novamente o grupo. Da antiga formação, muita gente tava saindo, né? Então aí, na minha geração, muita gente tava chegando. Então a gente tava estruturando novamente o elenco do grupo, e foi bem na semana que a gente já ia fazer o espetáculo. Tá. A gente ia apresentar na Galeria Olido, e a gente já chegou pegando coreografia e falou, ó, vocês vão apresentar tal dia. Falei, mas não sei dançar. Assim, eu fazia dança, mas eu não sabia. Em grupo, pra mim era algo muito distinto, sabe? Como que eu vou... você via isso em filme. Como é que você vai entrar num grupo e dançar com todo mundo, sabe? E aí todo mundo que chegou, ó, você vai dançar. E aí todo mundo com essa mesma insegurança do que fazer, mas vamos dar cara. E assim foi com todo mundo que foi entrando. Teve gente que chegou num dia, no outro dia dançou com a gente. Então a gente não tem muito essa questão de selecionar as pessoas. A gente fala que se você gosta de dançar, você é feito pra dançar. Uhum. Isso é algo que vai fazer bem pra você. Então não tem por que a gente privar, né? Sim. Já teve pessoas deficientes, pessoas mais velhas, com alguma limitação, que fez parte do grupo, que mesmo que não dançou, apresentou, mas sempre teve integrado com a nossa aula. Entendi. Então a gente é muito aberto pra essa questão. Nossa, bem legal. Acredito que, na verdade, além de ser um grupo, é um projeto de resgate social. A Sim. gente trabalha a dança como inclusão social, uma ferramenta de inclusão social, para dar àquelas pessoas a oportunidade de aprender algo novo e entrar na sociedade, se sentir inserido dentro de algo. Diante de algo, Então sim. acho que é mais do que apenas um grupo, é uma família, é um projeto que vem resgatar as pessoas que estão precisando, porque as oportunidades de cultura dentro da periferia é difícil o acesso. Então a gente vem com esse trabalho para resgatar essas pessoas, dar oportunidade para elas de emprego, etc. Sim, sim. Porque como eu também trabalho nessa área, assim, de cursos, né, que dou cursos de cordas, tal, tenho bastante alunos, assim, de várias idades, desde criança, adolescente, jovens, adultos. Então você percebe isso, quando a pessoa tem um contato com a música, no caso música, porque eu tô falando de música, que Sim, sim. mas eu digo na arte em geral, Contexto né? geral, assim. E o cara se acha ali, a pessoa se acha ali, ela vai embora, porque ela consegue achar o mundo dela, que nem ela falou da dança, que ela via, ela fala, puxa, será que, né? Então a pessoa ela vai se achando. Eu lembro, vocês falando aí, eu lembro que, no meu caso, quando eu era jovem brasileiro, quando eu era jovem, velho, né? Ele tá falando faz tempo ali, né? Não, ele fala assim, mas ele é muito mais velho que eu, muito, né? Mas... E aí, Brasil? Tá na mesmo pareio os dois. Então, o que acontecia? A gente tinha um pessoal que era... A gente não era assim a periferia, mas era um lugar mais humilde que a gente morava também, né? Sim. E tinha um pessoalzinho melhor, um pessoalzinho mais... A gente sabia que tinha mais as necessidades. E aí o que acontecia? A gente tinha essa amizade com eles porque era bem diferente de hoje, por exemplo. Então você só tinha a escola, você tinha a rua um pouco para jogar um pouco de bola ali, brincar as coisas que tinha antigamente, que hoje o pessoal nem brinca mais, né? Sim, infelizmente. E aí chegou uma época que a gente ganhou violão junto, né? Uma molecada da rua ali, 3, 4, né? Consegui ganhar o violãozinho que eu queria lá, mais simplão, e fui. Então aí a gente foi se achando. Então eu via pelo pessoal que às vezes não tinha muita condição, que também queria
aprender, eu queria cantar, eu queria dançar. Não tinha oportunidade. E a gente começou a criar algumas coisas dentro da escola sobre isso. Não posso falar naquela época. Não é tempo também, não. É muito tempo. Né? Então a gente criou um pouco isso. E aí a gente viu que o pessoal se identificava. Então teve gente que começou a ir para poesia, por incrível que pareça, começou a criar alguma coisa, querer escrever peça. Já tinha um direcionamento. Né? Assim, você falou, nossa, o próprio movimento que a gente começou a fazer na época, que depois foi assim, se perdendo, porque cada um foi para um canto na época, né? Um foi para Bahia, outro foi para fazendo esses projetos que a gente começou, mas a gente tinha o quê? 14 anos, 15, tudo jovem, né? Se bem que eu não sou tão mais velho que isso. E, né? E aí a gente começou... já ficou Aí o que aconteceu? A gente conseguiu identificar isso que vocês estão falando hoje, que é o que acontece mesmo. Você consegue trazer, às vezes, a pessoa, ou jovem, adolescente, principalmente criança, que não tem aquele... Ou às vezes ela não tem aquele em casa, ou ela não tem aquela oportunidade, sim, e aí ela tem no movimento, né? Sim. Que vai criando essas coisas. E hoje, vamos dizer hoje especificamente, vocês têm um trabalho, um projeto firme hoje que vocês estão fazendo, fora todas as que vocês já fizeram, ou vocês caminham na mesma virada que vocês estão aí? Como é que é? Tem algum projeto diferente? Fala, ó, nós vamos criar, ou tem um novo aí que vai surgir, tem algum assim? Pode falar. Então, como foi falado, através da dança a gente criou a produtora. Então, a produtora está sendo um trabalho também. Trabalho Free e a IDM Produções. Isso é mesmo, que a gente fez a parceria com a SFEM no ano passado, onde que desenvolveu os artistas musicais. Então, a gente está seguindo nessa linha aí. Trabalha com dança, música, a cultura em geral, né? Tá. E vocês estão sentindo que vai... por exemplo, esse ano, assim... Porque agora nós estamos num ano fora da pandemia, vamos falar assim, né? Porque o ano passado ainda estava meio... ainda estava um pouco preso. Esse ano parece que, por enquanto, não tem mais pandemia, né? Assim esperamos, né? Então tá indo, parece que vai indo mais. Vocês acham que o leque vai abrir para poder fazer mais apresentações? Mesmo nesses editais que vocês estão vendo, esses projetos futuros, tem? Sim, com certeza. Com certeza, porque o Ivan citou a questão do nosso trabalho, desse novo trabalho com a música. Vai fazer 1 ano e, por exemplo, a gente já tem artistas que já estão tocando em rádio, né? Mesmo assim, a gente começando algo que pra gente é diferente, né? Por mais que a gente já tá dentro da cultura, você tá dentro de um outro nicho ali, né? Sim. Música, né? Então... mesmo a gente não tendo esse entendimento total, a gente tá começando a entender algumas coisas, a gente já conseguiu chegar a alguns lugares, né? Tá. Tanto junto com a dança ou tanto com a música, né? Então eu acredito que esse ano possa ser que abra mais oportunidades para isso, até porque a gente já vem com um trabalho artístico com a produtora, mas pegando outros artistas que são lá da onde a gente mora, né? Zona Norte, vários lugares de São Paulo, a gente consegue trabalhar com esses artistas. Então a gente abrindo esse espaço, né, que nem eu falei da rádio, eu acho que já é um começo importante, né, pra quem ainda tá, vamos se dizer, engatinhando. E essas rádios, quais? Do interior. Do interior? Do interior, lá de Ourinhos. Oi? A Rádio Play FM e a Metrópole. Ah. A gente tá aí, tanto que a Rai tá em 3º lugar lá. Ah, é? Com as mais tocadas, mais pedidas. A Rai já estará com a gente aqui, hein, Rai? A Rai tá ali assistindo, já ela tá aí com a gente. Então, e você também, né? Seu trabalho também já tá tocando ou ainda não? Assim, tá tocando na rádio também. Também tá. Olha, graças então, a Deus tá caminhando. Então, assim, esse movimento de vocês, a Identidade em Movimento, no caso, né, que também é produtora, né, que você falou, ela consegue, então, ir para várias linguagens, né, para o pessoal entender, para o público entender, para vários nichos, né, e também ela abarca, assim, as várias formas de você passar a cultura e a linguagem dessa cultura, não é isso? Sim, dessa propriedade que vocês estão falando aí. Como você falou do samba rock, que você também é professor, né, de samba rock. Sim. E tantos outros estilos que a gente tem aqui no Brasil e também fora, que a gente, né, acaba pegando, né, para poder
passar para as pessoas. Isso é muito interessante, como eu estou falando, eu estou frisando porque eu acho bem legal isso. Porque os jovens, principalmente hoje, muitos eu vejo, eles não, às vezes estão meio assim, eles não sabem para que caminho ir. E quando acha arte nesse sentido, da sua linguagem, né, que nós que trabalhamos com isso e tentamos passar um pouco, se a gente consegue, né, pegar um, outro, Sim. que ele se acha ali, porque às vezes ele está ali e ele não sabe que dentro dele ele tem um cantor, dentro dele tem um instrumentista, né? dentro dele tem um dançarino. A pessoa nem imagina, né? Nem imagina, tem um ator, tem um produtor, né? Dançarino. Só basta Dançarino. estar ali alimentando, colocando coisinha assim, Que é ó. o Plantando trabalho a do artista, semente. né? Alimentar, dar aquilo, aquela arte da... Dá um Ver uma empurrãozinho. forma de aflorar isso nas pessoas, né? Isso. De... Se fomentar isso no cara, né? Você Então, tá acho que esse fomentando, né? Pra o poder, né? trabalho da arte, né? Transformar a vida das pessoas. Sim, E despertar o desejo. desejo de criar, né? De fazer, né? Isso é, nossa, Sim. muito interessante esse Por isso trabalho de que vocês. por isso que é importante ter mais projetos assim dentro das periferias, que as pessoas possam ocupar mais os espaços culturais, né? Porque é um meio onde pode ser desenvolvido essa criatividade, aflorar, né? Como você citou. Então, acho que quanto mais nós ocuparmos esses espaços, é importante para quem for dar continuidade, para quem for começar, né? E vocês, assim, na periferia, que vocês fazem já um trabalho, que vocês têm bastante conhecimento também, tudo, vocês, quais são as dificuldades maiores que vocês têm para poder executar um trabalho? Como que tem alguma coisa que não rola nunca? Qual é a dificuldade maior? Porque às vezes a gente quer fazer um trabalho, eu sei, e não rola. Qual que é a dificuldade? É o espaço? São as pessoas para ir? A divulgação? É o povo agregar junto? O que acontece? Eu acredito que o primeiro ponto é a divulgação, Uhum. porque, por exemplo, a gente fez um espetáculo em 2016, onde a gente dançava no Farol. O grupo ele também vem dessa ideia de compartilhar a cultura nas ruas, né? Tá. E a gente fez um espetáculo totalmente feito com o dinheiro do Farol. A gente ficou arrecadando meses para poder trazer isso para dentro do centro cultural. Tudo que a gente fazia nas ruas. E tinha gente, por exemplo, que morava do lado do centro cultural, mas não sabia que tinha o centro cultural, achava que era privado. Então daí já começa uma falha, né? Onde pessoas que já moram há tempo na região não conhecem o próprio espaço, né? E isso dentro do centro cultural, para quem já frequenta, também há esse problema. Às vezes com alguns eventos que é realizado, que às vezes a pessoa passa uma burocracia dentro de uma secretaria, por exemplo, e quando tem um evento, não é que o evento seja ruim, às vezes falta essa atenção a mais, né? Esse tempo hábil de poder estar tendo feito essa divulgação, que às vezes não acontece, ou acontece de artista para artista, de cultura para cultura, que para mim às vezes acaba sendo um problema, porque a gente faz a cultura não é pra gente, é pra alcançar, como vocês todas as crianças, pessoas de fora que às vezes tem, né, precisa ser aflorado ou passado uma visão para essas pessoas. Então, Sim. não adianta a gente fazer um evento, fazer uma apresentação de cultura para cultura. É importante também, mas a gente precisa ir para outras áreas também. E eu acho que a divulgação é um dos problemas que acontece bastante com a gente. Às vezes a briga dentro de um espaço cultural, às vezes até mesmo quando a gente passou na questão do Farol, o entendimento de algumas pessoas, depende de algum lugar que a gente vai, tem um olhar já diferente do que a gente tá fazendo, o porquê tá ali, e isso aí não deve, sabe? Tem um pré-julgamento só no olhar, sabe? Que a gente que faz cultura, acho que você deve ter passado por isso também. Sim, Você sente, né? Você sabe Sim. quando a pessoa tem esse olhar. Então, eu acho que é uma das dificuldades que a gente já passou bastante, né? Assim, a gente passa às vezes ainda, né? Mas Sim. hoje eu acho que com o entendimento do que a gente vem fazendo, a gente consegue driblar um pouco mais, né? Eu acho que também, assim, dentro da coisa da periferia, principalmente, de você poder... Às vezes você faz um espaço lá, né? Ou público, ou que vem do estado,
no governo, enfim, ou que vem de instituições e tal, às vezes a própria construção, né, às vezes, eu não sei se inibe o pessoal de achar que aquilo não é para eles, né? Eu não sei se tem isso também, né? Dependendo do como funciona, né? E eu acho que o que você falou é bem isso, a divulgação, às vezes, acho que falha muito. Falha. Eu vejo vários projetos aí que às vezes são bons, assim, que você fala, mas a divulgação é mínima. Aí você fala, mas uma coisa que podia ser tão legal, né? Bombando, assim, para até ter mais gente curtindo, vendo, participando, é mínimo, né? Então, eu acho que uma das coisas principais é isso mesmo, eu acho que é a divulgação, né? Para poder estabelecer os cursos mesmo, as próprias apresentações, né? A gente aqui da cidade, com algumas apresentações, às vezes que a gente tenta fazer, alguns eventos, a gente sofre um pouco com a divulgação. Entendeu? O processo que você tem na divulgação, apesar de ter hoje toda a mídia, né? Mas não é todo mundo que vê. Tem, mas não é todo mundo que vê. E também às vezes é o tempo da pessoa para ver. E às vezes você não vê a divulgação rolar. Entendeu? E às vezes você fica sabendo de coisas que não é brasileiro. O que aconteceu, você fala, nossa, eu queria ter ido, já foi. Já aconteceu. Não é? Aí você fala, nossa, que coisa legal, eu queria tanto ver, já foi. E vê a data lá já. Você fala, nossa, foi ontem de manhã. Vi hoje. A gente já passou por situação de saber que o evento é amanhã e a divulgação sair no dia. Sim, acontece isso. É um grande problema, sabe? Até as pessoas às vezes que acompanham a gente falam, pô, vocês estavam do lado da minha casa, eu não sabia. Eu falei, então, é que às vezes chegou pra gente no dia. Ou a gente conseguiu divulgar um dia antes e tem gente que às vezes, que nem você falou, não chegou a ver, não tá ali ativo nas redes sociais. Acontece, né? Então acho que tanto pra divulgação, mas acho que atenção pra cultura em si, né? Porque não só a dança passa por isso, a gente conhece bastante artista que passa pelas mesmas dificuldades. A falta de atenção ao trabalho, né? Achar que é somente um hobby para as pessoas. Tem pessoas que levam como hobby, que também é viável, também é aplausível. Porque tá fazendo a cultura de qualquer forma. De repente essa pessoa tá recebendo ou não, se ela tá ali só pelo trabalho ou só por amor. Eu acho que tem que ter a atenção igual, porque é um trabalho feito, é algo que é respeitado. Não é fácil fazer cultura, ainda mais no Brasil. A gente sabe que não é fácil. Se a gente olhar outros lugares, é bem mais valorizado do que a gente passa aqui dentro. Sim. E em São Paulo ainda, onde a terra é o lugar onde ninguém dorme, sabe? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Então, eu acho que deveria ter uma atenção gigante pra cultura, que é uma das poucas coisas que faz a juventude rodar, sabe? Não é à toa que, por exemplo, o breaking da cultura hip hop tá nas Olimpíadas. O skate tá nas Olimpíadas. São coisas que movem a juventude. Então, imagine se tivesse tido uma visibilidade, uma visão melhor para a cultura, como que isso não estaria sendo bem aproveitado. Sim, né? sim. Se a gente olhar o país, sei lá, Japão, Estados Unidos, você vê que tá anos à frente de cultura, né? Sim. Isso a gente não fala nem tanto de dança, mas falando de dança, falando mais em dança, tá muito à frente. Porque também já é incentivado dentro das escolas. O break, a cultura em si já é incentivada dentro das escolas. As pessoas já aprendem isso na escola. Aqui no Brasil não, a cultura não é valorizada porque desculpa falar, mas o poder público não quer muito saber que as pessoas pensem, né? A cultura faz pensar, a cultura traz uma vida diferente. E o governo não quer isso. Sim. O poder público não quer isso. Então por isso que a cultura é desvalorizada. Não, é verdade. Então é um aspecto que a gente tem que pensar muito. E aí vocês estavam falando e eu lembrei aqui de perguntar para vocês. Esse trabalho de vocês também têm, por exemplo, uma amostra dentro da mídia? Por exemplo, se o cara vai lá no YouTube, ele consegue acessar trabalhos de vocês de várias linguagens. Sim. Onde que ele consegue achar o trabalho de vocês assim? Chega aí, Tami. É lá no IDM Oficial. É o canal de dança, onde a gente mostra nossas apresentações, espetáculos. Tem o Instagram também. A gente tem praticamente todas as redes sociais. Então, tipo assim, a gente mostra bastante. A gente mostra nossos espetáculos, nossas apresentações. Direto a gente coloca vídeo lá pra mostrar um pouquinho de como é.
em cada local, para E cada tem os público. cursos também, é isso? Ou é mais voltado para É mais voltado fazer pra mesmo? dança. Pra Isso, dança, tá. Isso. A gente tem o nosso próprio de produção, mas aí ele é no Instagram. Então a gente lá posta making off de clipe que a gente faz, é foto, é book fotográfico. Então a gente dá uma separada nessa parte para não misturar muito essa parte de produção e dança. Mas somos todos um. Tá. Mas a gente dá essa divisão para não ficar uma coisa bagunçada, hein? Então a gente é identidade de movimento, mas também a gente trabalha na IDM Produções, que é a parte de produção. Tá, e vocês têm um acompanhamento do público que curte vocês? Vocês sabem, assim, a faixa etária, mais ou menos, Sim, pessoal? sim, Vocês sim. têm todo esse... A gente tem um público bem aberto, né? Como eu citei pra você, a gente, tanto criança quanto idoso, a gente conversa bastante, sabe, assim, lidar dentro dos shows também. Acho que, como a gente é muito eclético referente a estilo de música e estilo de dança, então sempre tem alguma coisa que um vai gostar mais, outro vai gostar menos. Então, dentro de um espetáculo, por exemplo, a gente tem hip hop e gospel. Então, no mesmo espetáculo a gente consegue atingir vários tipos de público através da música e dessa troca de humor também junto com a dança. Tá. Então, acho que todas as nossas apresentações têm essa divisão musical que sempre conversa. A criançada gosta muito mais do agitado. Já tem uma pessoa mais velha que gosta também, mas prefere mais uma coisa mais clássica. Então, a gente já tem esse entendimento de quem a gente atingir através do que a gente tá fazendo pra... Lógico que a gente não vai agradar todo mundo, sempre. Mas o máximo que a gente conseguir, a gente tenta fazer. Tá. E o trabalho que vocês fazem especificamente é mais em São Paulo? Ou, por exemplo, já apareceu em algum outro estado para vocês fazerem alguma coisa? Ou não ainda? A nossa arte é bem mais forte aqui em São Paulo, né? Mas através, da rede social a gente já conseguiu atingir outras pessoas. O exemplo da live, né? Que ela também veio da live, Sim. né? Ela começou a ver a live. Muitas pessoas que eram de outros lugares do Brasil. Tinha o público de Portugal, Suíça, Alemanha, Chile, pessoal Estados do interior, Unidos, Argentina. Japão, etc. Tudo que conversava com a gente durante a live e foi dando bastante feedback pra gente. A gente fazia, na época, só Facebook e Instagram. Depois a gente começou a fazer Facebook, Instagram, YouTube uma época e TikTok. Tudo ao mesmo tempo. Dentro de uma garagem, celular na janela, num tripézinho. e dá o play. Então a gente começou a atingir outras pessoas através da live. Eu acho que até foi um momento que foi difícil, né? Por conta da pandemia, tudo que aconteceu. Principalmente a gente fazia muita apresentação, né? Pra lá e pra cá, tinha dia que era 6 apresentações, e do nada parou tudo isso, e aí a gente o resgate pra gente foi a live, né? Então vocês fizeram muitas lives. Muitas. Bastante. Inclusive, uma dessas lives foi gravada pela Record. Ah, é? A gente teve um quadro na Record falando sobre a live. Olha. Que tava ajudando as pessoas, né? Que a live também, além de ajudar a gente, também ajudou várias pessoas. Um exemplo que como posso falar da live todo início de mês a gente fazia live com temática gospel. E entrou uma menina nessa live, ela tava querendo se matar. A gente fez essa live, ela decidiu, não quero Ela mais. viu a notificação lá, clicou e abriu na nossa live. Puxa, Mudou a vida E aí da pessoa. ela começou a frequentar toda E semana. conversa com ela até hoje. que bacana. É. Nossa, que bacana, que bacana. E entre outros relatos, né? Tem muita Exatamente. gente que a gente conheceu Que- durante, né? Que testemunho legal, né? É. Nossa. E se eu não me engano, eu vi essa. Você tá falando da reportagem, não foi naquele programa de domingo à noite que passou ou não? Não, Eu foi não no, lembro. Foi no Balanço Geral. Ah, Agora tá. sim, Eu devo ter visto alguma coisa. Vocês estão falando assim, na minha cabeça, alguma coisa Sim. remete. Que vira e mexe fico fuçando, né? Eu sou aquele cara fução na televisão. Né? Como Mas diz uma brincadeira que o homem é isso, ele tem 2 caixinhas, né, na cabeça, que são as caixinhas principal, né? É uma brincadeira, né? Mas diz que tem uma caixinha que só pensa em sexo, né? Que fala, e a outra caixinha, a caixinha do nada, que é muito maior.
A caixinha do nada é assim, o cara chega em casa, né? Então vem do trabalho, aí ele já senta, liga a televisão e fica lá, pack. Aí a mulher vem, mas marido, o que você tá fazendo? Nada, e tá lá. Ou melhor, você tá assistindo o quê? Nada, e tá lá. Só. Tá, e fica lá uns 30 minutos, 40, né? Então fica na caixinha do nada. Faz assim também, brasileiro? A outra caixinha não existe, só tem o nada. Não, eu também tô só no nada também. Então Então, como você falou, eu lembrei porque às vezes tem coisas que passam até em canais que às vezes tem gente que não assiste, ou dependendo do horário que eu tô em casa, que às vezes, né, que ele vai e vem, às vezes eu ligo pra ver, sei lá, tô comendo alguma coisa, tá vendo, fala, opa, tá passando no canal que ninguém vê, tá? Fala, olha, tô passando uma coisa de arte. Aí eu fico lá vendo um pouco, entendeu? Por quê? Porque assim a gente também aprende, às vezes, as pessoas que estão produzindo alguma coisa que não tem tanto a mídia junto, que é uma coisa interessante, sim. Vai estar num canal, né, que muita gente não vê ou não assiste e tal, mas tá ali. E é um projeto, é uma coisa que tá rolando, né? Isso eu acho bem interessante. É que nem a gente aqui, a gente tá indo, né? Vocês descobriram a gente pelo canal do YouTube. Sim. A gente agora tá descobrindo o trabalho de vocês, que também é muito bom, e outras pessoas vão descobrir, e assim vai, né? Essa é a ideia, né? Vai aumentando a rede, né? E o Ivan, então, partiu para isso mesmo e tá se fazendo aí nisso aí, é isso. Você gosta bastante, então? Gosto, né? Com certeza, né? Porque mudou minha vida, né? A dança mudou minha vida, né? Uhum. Também acho que veio pra quebrar tabus, né? Porque uma pessoa gordinha está dançando, acho que já surpreende as pessoas. Porque O Ivan é sucesso nas apresentações. existe um padrão da sociedade que gordinho não pode dançar, etc, tal. Vários padrões. E acho que o IDM veio pra quebrar esses padrões. Mostrar que todos podem ser igual, que todos podem fazer a mesma coisa. Claro. É isso Que aí. não importa a idade, não importa tamanho, não importa classe, pode estar dançando, pode cantar, pode fazer tudo. Opa, não importa a idade aí, brasileiro. Dá pra... Tá vendo, cara? Eu quero ver. Aí, ó. Né? É o cara dos mortal, né? Falaram que você é o cara dos mortal. E o que vocês têm mais para falar sobre os projetos futuros aí que vocês estão olhando para frente assim, estão vendo que vai rolar coisa diferente, como vocês até já falaram, né, um pouco. Mas assim, tem algum projeto que você olha e fala, nossa, eu gostaria muito de fazer tal projeto que eu nunca fiz, eu gostaria de alcançar tal coisa que eu nunca fiz com a nossa linguagem. Tem alguma coisa assim que passa na cabeça de vocês? A gente tem um sonho, estamos trabalhando para isso, que a gente quer ter a nossa academia de dança, né? A gente quer ter o nosso espaço, não só para desenvolver o que a gente já vem fazendo, mas ajudar outras pessoas, treinar outras pessoas, né? Tá, porque hoje vocês têm um espaço, como que é? No Centro Cultural. No Centro Cultural. A gente tá lá desde o início do Centro Cultural, é o início do grupo, né? Lá em 2009, que começou o projeto, né? Que até a gente nem falou, né? Inclusive, que em 2009 começou o projeto do IDM, através do Vocacional, né? Com o Guilherme e a Dana Lisboa na época, mais o Dudu, que também somou junto com os dois. E aí veio a origem do nome, Identidade em Movimento, que foi dado pela Dana. Que cada um vinha de uma linhagem. Um era da dança urbanas, o outro era da dança contemporânea e do balé. E aí foi juntando, e com a necessidade da região de desenvolver um trabalho cultural com a dança, com os jovens da periferia. E aí foi criado o grupo Identidade de Movimento. Aí da parte de lá foi vindo outras turmas, né? Até chegar o que é hoje. Tá bom. Então você estava falando, eu acabei te cortando, mas continua falando então. O que vocês querem? Qual é o... da academia que você falou. Então tal, a gente tem esse desejo, esse sonho de ter uma academia, justamente para poder continuar esse trabalho um pouco mais amplo, né? A gente sabe que, mesmo estando dentro do Centro Cultural, tem um horário, tem um cronograma a se seguir. Então a gente acha que a gente tendo o nosso espaço vai ter um pouco mais de liberdade
também, né? Que aqui o povo se deixar fica o dia inteiro no centro cultural. A gente fazia aula de sábado das 10 até as 3 no começo. Depois virou até as 4. Aí depois virou até as 8. Depois virou até as 10. Nossa. E aí ficou. Até fechar espaço. Então, a gente... Quando o pessoal da dança do ventre não vem... Quando falta a próxima turma, então aí o horário estende. Então, pra gente não tem horário. A gente dança, a gente sai daqui, daqui a pouco a gente tá dançando na rua, a gente tá dançando em qualquer lugar, se a gente no shopping, um monte de lugar. A gente vai comprar uma roupa, a gente tá dançando. Então, é bem... Inclusive, conta da primeira vez que a gente fez o Nomads, que foi com a Verba do Farol. Sim, eu citei pra ele. Foi com a Verba do Farol. Então, tendo a nossa academia, a gente tem essa liberdade a mais com o horário e também ajudar as outras pessoas, né? Que a gente sabe que é muito difícil você inserir numa academia e aprender, né? Tipo assim, a gente gosta muito da parte teórica também. Uhum. Então, se você vai numa academia, 2 pra cá, 2 pra lá, 1 hora, acabou, tchau, sabe? É a mesma Então, coisa sempre. Então a gente, com toda a vivência que tem do grupo, acho que a gente consegue somar bastante, sabe? Com a nossa academia. E é isso, é um dos sonhos que a gente tem e estamos batalhando pra lá na frente conseguir. Tá, e vocês então também contam uma história da dança, tudo que vocês fazem é isso. Sim. Uma coisa mais assim, com sustância, como dizia minha avó, né? Uma comida com mais sustância, né, brasileiro? Sim. Acho que é de suma importância falar sobre a história da dança, de uma X-dança, de um passo, porque é uma história que às vezes é muito pesada, que às vezes vem de nossos ancestrais, então é importante manter essa história viva. Como tanto o break é uma história forte, o WEC, que vem do público LGBT, público negro, então é importante manter a história da dança viva, a história, por que você está dançando aquilo? Por causa disso, aconteceu isso e isso, para chegar até onde está atualmente. Teve a base para chegar na evolução. Sim. Então tem que manter a base viva. Sim. Basicamente eu também faço muito isso no curso que eu dou dos instrumentos de cordas, né? Principalmente violão. Porque é muito fácil chegar lá e falar, quer dizer, não é fácil não, falando besteira, não é fácil. Porque às vezes depende muito também, porque às vezes você vai pôr os dedos, eu digo fácil assim, você falar, faz isso. Você falar ou faz isso é fácil. Mas dependendo da pessoa não é tão fácil de colocar e de fazer. Só que eu gosto de contar um pouco, né? Assim, por que disso? Por que eu tô fazendo isso? Por que esse ritmo? Por que, de onde veio? Né? Que é interessante você saber às vezes o que você está fazendo, né? E às vezes eu até falo pro pessoal, mas se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, porque eu também não sei tudo. Vocês vão perguntar. A gente vai aprendendo. Eu vou aprendendo, eu vou lá pesquisar, porque tem coisa que vocês falam aqui, né? E o que é legal isso é que você sempre vai aprendendo coisa nova, né? Vai mostrando para eles e fala, tem isso, você vai, olha, isso aqui eu aprendi assim, mas você falou isso, eu falei, interessante, eu vou pesquisar, porque, né? Sim, acho que a cultura nos permite isso, né? Em todo momento a gente tá aprendendo, né? Mesmo você sabendo, não importa o quão foi sua caminhada, o quanto você tem de tempo, a gente sempre tá aprendendo, né? Acho que é isso que é o mais legal e faz a gente todo dia buscar e continuar esse trabalho, né? Porque a cada apresentação, a cada diálogo, cada aula que a gente faz, ou até mesmo palestra, você aprende algo que você fala, caramba, que simples, mas eu nunca pensei nisso, porque eu nunca fiz isso, nossa, abri minha mente para poder criar outras coisas. Então a cultura, ela permite a gente todo momento ter a nossa mente aberta e as informações vêm, né? Sim. E aí você consegue mostrar o caminho que você vai, né? Você vai indo, você fala, opa, peraí, então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver onde que eu tô, deixa eu ver, peraí, você falou isso, então, deixa eu ver aqui também. Aí você vai se achando também e vendo as ideias, que aparecem muitas, né? Muitas histórias, né? Que você tem que, às vezes, bater uma com a outra para ver. Fala, opa, peraí, né? Porque o mundo é grande, né? Então você tem uma história de lá, daquele outro lado, que vem para cá, né? Que se cruza depois. Se cruzou aqui, veio para esse lado aqui, aí o pessoal daqui conta uma história aqui do instrumento, o pessoal daqui conta outra aqui, aí você falou, mas peraí.
Aí você vai juntando um pouco, né? Fala, vou falar isso aqui. Aí você vai falar, não, mas você tem que pesquisar para saber não falar abobrinha, né? Mas é uma coisa interessante. E aí, Tami, fala mais um pouco aí, Tami. O que você quer falar? Ela tá falando muito, né? A Tami tá falando muito. O Brasil tá até bravo ali já, a cara dele. Fala um pouquinho mais da dança aí, do que você gosta mais, assim, outras coisas que você já curtiu, ou curte, ou outra linguagem. Fala um pouco aí. Eu aprendi a gostar um pouquinho de tudo. Uhum. Entrando assim, eu não conhecia quase nada, praticamente. Eu fazia zumba, era dessa parte, ritmos e zumba, que é o mais comum de você ver. E, tipo assim, eu não tinha conhecimento de wacking, por exemplo. Eu não sabia o que era wacking, o que era voguing, não sabia a história de nada. Só sabia que era dança ali, ó. A pessoa fala, é assim, você vai fazer, passo a passo, coloca a dança. É isso, não tem história. Não tinha história. Eu comecei a aprender história mesmo, de dança, de estilos de dança, quando eu entrei na identidade de movimento. Então, é aí que eu vou aprendendo a cada dança, cada história. Que é difícil você achar um lugar assim que você vai fazer uma aula, ou independente se você pague, se você faz de graça, assim, é muito difícil você ter a história real do que aconteceu, porque tem essa dança, ou porque os passos são assim e assim, ou porque que você tem que fazer desse jeito. Então, eu acho que falta isso bastante, né? E a identidade de movimento, né, tá ali. Uhum. É a base de história, de dança, e a gente tá aí pra cima, só no aprendizado a cada dia. Eu acho que você já falou, você vem de uma outra... Você trabalhava com outras coisas, estudava outras coisas, né? Eu nem imaginava. Na verdade, quando eu entrei, assim, eu não tava trabalhando. Uhum. Eu dançava, assim, mais por hobby, sabe? Tipo, não tinha nada pra fazer. Aí eu pensei assim... Vou dançar. Eu gostava de dançar. Mas é uma coisa que a gente falou aqui, eu não tinha informação. Eu não fazia ideia que podia fazer uma aula de dança de graça, por exemplo. Não fazia ideia. Então, quando eu soube, eu falei, é isso, eu gosto de dançar, eu quero dançar. Vou ir, fiquei com medo? Eu fiquei, mas fui. Uhum. E comecei a gostar, e foi ali que eu comecei realmente estar perto da cultura. Não sabia o que era um centro cultural, não sabia o que era uma oficina, não sabia o que era espaço cultural, não sabia de nada. Nada. E é ali que eu fui aprendendo, fui conhecendo cada coisinha. E hoje eu tô aqui, graças a Deus, porque esse negócio de divulgação é bem complicado, ainda mais nessa parte de cultura, é uma parte bem delicada. Uhum. Que às vezes as pessoas não têm oportunidade. Eu tive a oportunidade por saber, assim, da boca de outras pessoas. Não foi nem do espaço ou de divulgação na internet, por exemplo. Então, você tem que... Pra você saber realmente quem faz parte, quem já tá ali já conhece, ou você ir mesmo e procurar saber, porque é bem difícil. Difícil, né? De poder... Bem difícil. Divulgar e fazer, né, acontecer também é bem complicado. Acho que não adianta ter uma divulgação, aquela divulgação super trabalhada e você não fazer acontecer. Uhum. Acho que tem que estar ali os dois lados. Sim. Tem que se ajudar, né? Tem que uma coisa levar a outra. Sim. É divulgação e fazer acontecer. Eu acho que sempre tem que ter esse lado também, de você estar fazendo, mas não vamos supor, vou fazer um show, tá? Não é só o show que você fez ali e acabou. Você tem que ter como diz, um movimento, identidade e movimento. Você tem que estar criando as coisas, os produtos, os projetos, né? Trabalhando com as linguagens. Eu acho que isso que fortalece, né? Que daí o grupo, que nem vocês têm quantos anos mesmo? Vocês falaram? 13 anos. 13 anos. Pra 14. Então, Fazer 14. então não é que vocês estão começando agora e não é uma coisa assim, vamos dançar, dançou, depois daqui a um tempo faz outro show, não é isso. Vocês têm um projeto. Hoje em né? dia é muito mais do que dança. A gente tem esse entendimento, às vezes. A gente, por exemplo, como eu citei pra você, a gente ficava do sábado das 10 até as 10 da noite fazendo. Hoje em dia, a gente não consegue fazer isso tanto, porque a gente entende que hoje não é só mais dança. A gente tem a produtora, a gente tem a música, né? Fora a vida pessoal de cada um, pra lidar, né?
Então a gente consegue ter esse entendimento hoje, como você falou que várias histórias se cruzam, então às vezes cada um tem um tipo de dificuldade fora daqui do grupo, são várias histórias que vieram pra cá por um motivo, né? Muita gente que veio por conta da solidão do mundo, por conta da depressão, por conta de droga, e hoje tá conseguindo reverter essa situação e ajudar pessoas que estão passando por isso. Sim. Né? Então, como o Ivan falou mesmo, nunca foi só dança, né? A gente começou, nosso primeiro amor é a dança, mas a gente conseguiu expandir isso, graças a Deus, né? Bem importante, né? Bem importante isso que a gente está discutindo aqui, falando para as pessoas conhecerem mesmo, né? Sim, sim. Essa é a ideia até do nosso projeto aqui, para as pessoas conhecerem coisas da arte em geral, né? Essas linguagens, tudo que a gente pode fazer, acontecer, para a pessoa se achar, porque a arte ela tem muitos caminhos. Sim. E como a gente falou aqui, às vezes a pessoa nem sabe que ela canta, que ela faz, né? Nem sabe o que ela toca, o que ela dança, né, Brasilino? Pois O que ela desenha. Lembrei do Ivan. Né? Então, O Ivan canta também. o Ivan canta também. Se quiser dar uma palhinha pra vocês não aí. canto não, infelizmente não canto não. Prefiro compor só. Prefiro escrever só. O pessoal é todo artístico aqui, isso é muito bom. Que são, Eu né? acredito que ia ser melhor que esse aí que você fez. Ah, é? Com certeza, eu acho que ele precisava mostrar. Não, Acho que não. Ele manda um Mostra pro Pavarotti. povo, fiquei Ele gripado. manda um Pavarotti. O que é que você faz? Né? Eu tô Manda um suave, Pavarotti eu aí. tô suave. Eita. Obrigado. Viu ali? Aí, pessoal, a gente, assim, muito contente de estar aqui com vocês. A gente hoje. agradece pela oportunidade. A gente pode ficar conversando muito mais tempo sobre esses projetos, né? Não vai faltar, não faltarão oportunidades para a gente estar conversando mais, falando de cada artista, de cada projeto à parte também, e dos projetos de vocês do Identidade em Movimento. E eu gostaria que vocês agora, para a gente ter um fechamento, né? Vocês falassem os contatos de vocês, tá? Desse o último startzinho de vocês aí, cada um falar um pouquinho e falar desses projetos rapidinho aí pra pessoa ligar pra vocês, entrar em contato, se é no WhatsApp, no site, no Instagram, onde vocês estiverem aí, tá bom? Certo. Eu... Fala aí também. Isso, pode falar. Ela tá falando muito, né? Gastou a voz dela hoje. Então, pra falar com a gente, você consegue falar através do Instagram, que é idm.oficial. Entrar em contato lá com a gente. Ó, a caixinha do nada agora, a caixinha do nada veio pra ela aqui. Ela pegou a caixinha do nada. Não, é que ele tá assim, ó. Ih, eu tô ficando com medo. Continua. Fala um pouco. No Facebook é Identidade em Movimento. YouTube, IDM Oficial também. Kawaii, TikTok. TikTok, gente, não perca o TikTok. Tem muita coisa boa lá. Vocês vão dar risada. É vocês vão dar risada. diferenciado. Confere lá, muito bom. O outro lado que vocês não conhecem do DM. Tem o- O lado tipo lazer, sabe? As palhaçadas. É ali. Tem uns pra comediantes você lá. rir. Tem os comediantes lá. Somente o tema. Confere lá. Não, eu não. Vocês já viram que eu sou um cara bem sério, né? Então comigo não tem essa. Mas é isso, confere lá. Também chama no direct, quiser fazer aula, quiser conhecer um pouco mais do trabalho, tá bem-vindo. Vocês também, ó, o Brasil eu quero ver ele fazendo mortal lá, hein? Opa. Vai dançar, fala que vai dançar com a gente também. Vou lá, opa. Mexer um pouco o boné. Já dancei um pouco. Hoje eu tô dançando de outro jeito. Até pra Não sei vocês quanto conhecerem o atrás das restante contas, do né? pessoal também. Não, com é, certeza. Tirar o nosso líder que não tá aqui hoje. Com mas- certeza. Salve, Dudu. Salve, Dudu. Opa, com certeza, com certeza. Bom, pessoal, a gente está muito contente mesmo de receber vocês aqui, o Agradece pessoal também. do IDM, Identidade em Movimento, que tem um projeto vasto aí de dança, de música, de várias artes, projetos de editais, projetos de cursos, e uma série de coisas, né? Então, eles deram aqui os contatos deles para vocês peguem lá, ó, IDM
tá? Identidade em Movimento. Isso aí. Busca lá que vocês vão achar um trabalho muito vasto e importante, tá? Certo? Mais uma vez, muito obrigado para vocês pela participação. agradeço pelo espaço. Ivan, muito obrigado. Taylor, muito obrigado. Gratidão. Tami, muito obrigado Gratidão. mesmo de coração, tá? E pessoal, agora é comigo, hein, brasileiro? Pessoal, você que está aí, ó, do outro lado, que está vendo aqui com a gente o programa, o Flavesp Podcast é um podcast que fala sobre a arte, sobre as suas linguagens, sobre os seus personagens, sobre as suas histórias. E você, se quiser ser um apoiador, um patrocinador e vir com a gente, acesse aqui, ó, vai aparecer o QR Code. Você vai lá, pimba no QR Code, ok? Aí você vai virar um apoiador, você vai virar um patrocinador da gente. Para quê? Para a gente criar esse polo aqui cultural, ó, que interessante, para a gente poder estar divulgando a cultura, tá bom? Vem com a gente aqui no QR Code, ok? Tô aguardando vocês, tá? E pessoal, outra coisa, agora vocês vão ver aqui, vai aparecer um sino, que eu não sei nunca onde tá o sino, tá embaixo, tá aqui, mas tá aparecendo um sininho aí. Você se inscreve no sininho, né? Se inscreve no sininho aqui e você vai estar também com a gente, ó, fazendo esse projeto aparecer para outras pessoas. Vai lá, clica no sininho, você vai estar se inscrevendo para ajudar a gente também, tá bom? Eu agradeço de coração vocês que estão aí do outro lado por participarem com a gente. Mais uma vez, eu, Flávio Véspero, agradeço. Venha conosco no Flavesp Podcast, ok? Muito obrigado.